Olá, meu nome é Marcelo Tadeu Lopes e eu vou fazer agora a prova de vetores iniciais do nome completo valendo 20 pontos. Escreva um programa em JavaScript que receba o nome completo de uma pessoa como entrada, e retorne as iniciais do nome mantendo o primeiro nome completo e o último nome completo. Gerando as iniciais somente os nomes do meio, deve tirar D, da, dos, e etc. Então, um exemplo é Aquiles Medeiros Figueira Burlamani, aí ele só abrevia, tá? Então aqui eu vou começar fazendo uma variável nome completo, que vai ser o que eu vou receber do sistema. Prompt, prompt, ponto e vírgula. Eu vou criar uma constante também de palavras ignoradas. Ignoradas. Palavras ignoradas. Que vai ser uma lista. Então eu vou usar o new set. Vai ser uma lista de array, assim, isso, que vai ser para tirar as palavras que é para tirar, que é D, da, do, z, D, da, dos, mas acho que do também, né? Dos, e, das também, né? D, da, do, das, e, acho que é mais isso, né? Qualquer coisa vai dar um erro ali, eu só conserto. Constante. Agora, eu vou criar uma constante para falar das partes do nome, né? Partes do nome. Partes do nome. Que vai ser justamente, ele vai receber o nome completo, né? E eu vou ter que dar um jeito de transformar isso num array. Em vários arrays diferentes, né? Uma matriz com vários arrays. Aí nessa separação eu consigo tirar ou abreviar o que eu preciso para fazer a leitura correta do que vai ter que sair como saída, né? Então aqui eu vou fazer um nome completo, que vai ser justamente pegando o que eu recebi aqui em cima, nome completo, e vou usar o ponto split, que vai ser justamente para cortar em pequenos fragmentos de matriz. Tá, agora eu vou usar, como ele já cortou, agora o que que eu tenho que fazer? Meu programa ele vai receber e vai cortar em várias matrizes. Só que se o nome ele não for muito comprido, só tiver dois nomes, eu não posso abreviar. Ele tem que ser o nome completo. Então eu vou criar um if aqui. Aqui vai ser criado um if com partes do nome. Partes do nome, eu preciso saber o tamanho, né? É justamente quem eu não vou precisar abreviar. E se for menor ou igual a 2, eu vou só, como é que, alert. O- Eu vou só mostrar o nome completo já. Completo, completo. Deixa eu só ver se tá funcionando alguma coisinha. Tá, o nome completo tá saindo. Beleza. Eu criei o primeiro if, agora eu vou criar o else. Aí, para caso o nome não tenha só dois nomes, eu crio agora eu vou precisar fazer justamente a maneira dele ler e deletar e só pegar o último nome, o último termo, né? Então eu vou ter que reconstruir o nome. Para reconstruir, eu vou criar uma constante que vai ser primeiro nome, que é o que eu preciso que fique, primeiro nome, constante primeiro nome, e agora eu vou fazer ele selecionar na matriz o primeiro termo, que é o zero, né? Então eu vou pegar aqui partes do nome,
do array e vou colocar 0. Então ele vai pegar o primeiro nome, que é o primeiro nome mesmo, né? Ele vai definir, ele cortou aqui, aí se for, sei lá, Aquiles, Medeiros, Figueira, Burlamac, ele vai pegar o primeiro termo que ele criou da matriz aqui no nome completo.split, vai selecionar esse cara aqui e vai definir para essa constante, primeiro nome. Perfeito. Agora eu tenho que selecionar o último nome. Para isso eu vou criar também uma constante, último nome, que vai ser igual a partes do nome. Só que ao invés de 0 eu vou usar partes do nome ponto length, o tamanho da parte do nome, e vou tirar 1, porque como ele começa a contar em 0, né? Aí ele vai pegar o último. E agora eu vou criar uma variável que é iniciais do meio, que vai ser justamente a partezinha pequena, tipo João da Silva, ele vai virar S. E aqui eu vou atribuir a um array vazio. Tá. Agora eu preciso que eu vou criar uma repetição aqui, que é justamente para ele poder ficar fazendo a repetição de trocar, averiguar o nome e encurtar ele, né? Encurtar para o m ponto. Então, para isso eu vou fazer com um for e eu vou usar um let i, vou definir ele como 1, ponto e vírgula, um i menor que um i menor que o tamanho do nome, né? Um i menor que o tamanho do nome, então partes do nome ponto length, parte do nome ponto length, e menos 1, porque ele começa a contar a partir de 0. E mais. Finalzinho. Tá? Agora, para dentro do for, a gente vai fazer constante. E eu vou definir uma palavra atual, né? Que é a palavra que ele está verificando. A palavra atual vai ser igual a partes do nome. Isso mesmo, do nome. Partes do nome. Ele vai pegar a posição em que o i estiver, porque ele vai ter que ignorar o primeiro, né? Que é o primeiro nome, que é o 0. Como ele começa de 1, ele vai pular a parte do o primeiro nome. E vou jogar ele para o caso to lowercase. Aqui, to lowercase. E pronto. Isso aqui. Tá. Agora, eu vou ter que criar um if para ignorar as palavras. Porque eu setei as palavras ignoradas, né? Mas eu tenho que configurar agora o que o programa vai fazer com as palavras ignoradas. Então, if não palavras ignoradas, ponto res, ele vai pegar a palavra atual, certo? Certo. E ele vai começar do primeiro. Opa, não é chefe. Isso aqui. Ele vai pegar a palavra atual 0 e vai jogar pro ponto to uppercase, que é justamente ele pegar a primeira letra e jogar para cima, se não for uma palavra ignorada. Eu só errei aqui. Palavra ignorada. Pronto. Ponto to uppercase. To uppercase, vazio. E eu vou somar, concatenar com um ponto. Tá. Não, peraí, eu fiz bosta. Não. Nossa, o que eu tava fazendo? Não, isso aqui não. Isso aqui sai. Isso aqui ele vem depois. Aqui. Isso. Vou jogar aqui. Pronto. If has. Aqui tem que ser palavra atual. Tô louco. Aqui é a palavra atual. Isso. Palavra atual. Has palavra atual. E aqui, que é o tipo uppercase, isso aqui é outra coisa.
Isso aqui tem que ser o iniciais do meio. Tem que ser iniciais do meio, isso. Iniciais do meio. Do meio. Escrever assim? Ih, me perdi. Cadê? Iniciais do meio. Eu não declarei? Nossa, me perdi. Ah, não, declarei sim, que é iniciais do meio, tá certo. Iniciais do meio. É... Iniciais do meio ponto push. Ponto push. Pronto, método. Ok, é isso aqui. Tá. Para esse if aqui ele tá certinho já. Agora é só a construção do resultado, né? Que aqui ele já vai pegar e vai jogar a palavra. Vai contar a primeira palavra dentro da palavra atual. E ele vai contar a primeira letra e vai jogar para caps lock, né? E vai botar um ponto logo depois, já concatenado. Então é só fazer a junção agora do resultado. Então eu vou criar aqui uma variável de let resultado. E o meu let resultado vai ser igual ao meu primeiro nome. E eu vou criar um if aqui para iniciais do meio.length maior do que zero. Que aí nisso ele vai chamar o resultado já. Então, iniciais do meio.length maior que zero. Maior que zero. Aqui nós vamos ter resultado. Resultado mais igual. Vazio. Espaço, né? Que é para quando iniciais do meio, quando o tamanho das iniciais do meio for maior do que zero. É porque ele vai ter os nomes. Ixi, primeiro. Ele vai ter. É porque tem letras a serem cortadas no meio e ele vai chamar aqui as iniciais do meio. Então, mais iniciais do meio. Iniciais do meio. Ponto join para chamar ela. Vazio com espaço. Vazio com espaço. E aí no final a gente já vem aqui e já puxa resultado. Resultado mais igual. Mais igual. Que é o primeiro nome já, né? Já está ali declarado o primeiro nome. Mais igual espaço. Mais o último nome. Ponto e vírgula. E aqui vai ser o alert. Resultado. Resultado, vamos ver. Pronto. Feito. Esse foi o